E me fala, meu amor, tudo bem com você? Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Me fala, animais aquáticos. Todo mundo tem a vontade de ter um pet, ter um animalzinho, mas às vezes os bichinhos dão mais trabalho e são necessários maiores cuidados. E às vezes uma opção bem prática até mesmo, um pouco mais fácil, não que não dê trabalho, que dá também, você vai me contar. Mas os peixes seriam uma boa opção para quem tem menos tempo? Sim, é uma boa opção. Não deixa de ter uma necessidade de cuidado, avaliação da qualidade da água, isso é muito importante, né, ter esse cuidado com a manutenção, para que eles tenham um ambiente agradável e também com condições para sobreviver, porque qualquer problema com a água pode refletir na vida do animal, né, não só no desenvolver doenças, mas com a água, não é só colocar água lá de qualquer forma, de qualquer jeito que o bichinho vai sobreviver. Não. E quando a gente fala em peixe, assim, né, tem que pensar, é só um grupo de animais, ou não é só um animal, uma espécie. Mas numa comparação assim com mamíferos, peixes seriam como mamíferos, que nós temos no grupo de mamíferos desde uma vaca até um camundongo, o ser humano, mamífero, né? Então tem diferenças muito grandes entre um indivíduo e outro, entre uma espécie e outra. E no caso dos peixes é a mesma coisa. Tem os diferenciais entre eles diferenciais. Ali. Então aí tem que deixar um ambiente para cada um que seja ideal para ele. E além dos peixes, quais seriam os outros animaizinhos aquáticos que você poderia dizer que a gente tem aí no meio dos pets? Então, além dos peixes, né, existem alguns animais que podem ser colocados em aquários junto com esses peixes, que seriam crustáceos, como camarões. Tem alguns camarõezinhos que são deixados dentro tanto de aquário, mais aquário de água salgada, né? Existe camarão de água doce, mas esse como pet normalmente são os camarões marinhos. Isso. Também alguns animais que não parecem animais, né? Assim como uma anêmona, um coral, e que enfeitam muito o aquário, mas que também são seres vivos, também precisam de alimento, de cuidado e deixa o ambiente muito bonito. Muito bonito. E me fala, para ser veterinário, você cuida dessa parte dos peixes. E tem alguém que já foi que vai até você falando que já aconteceu comigo, meu peixinho estava lá, meio bobinho assim, já aconteceu comigo com a minha tartaruga, que estava meio ruinzinha assim, estava molinha, porque ela bebeu água de sabão assim, que estava no box, ai que dó, ai ele veio pro veterinário, ai que judiação, lembro até hoje, minha tartaruguinha desse tamanho assim. Mas acontece, né? Então precisa procurar os veterinários também para esse tipo de pets? Precisa sim. Quando se fala em animal aquático, assim, tem, né, uma diversidade de profissionais que podem tratar de algum ponto do animal aquático. Então, na preparação de uma ração, formulação de uma ração, cuidado com o ambiente, mas quando se trata da saúde, diagnóstico de doenças, prescrição de medicamento, é sempre o médico veterinário. E aí o médico veterinário que seja especialista nessa área. Então aí vai conseguir cuidar desses animaizinhos de forma adequada. Isso, vai sim. E me fala, esses animaizinhos, eles têm mudanças durante o ano? Porque a gente sabe que os animaizinhos normais, os cachorrinhos normais, todos são normais, né, gente? Não deixa de ser normal. Não, mas é aquilo que assim, mais comum de habitual nos pets. Eles têm o costume o verão tem aquelas características, no inverno tais coisas, tem aquela questão da vacina todo ano, tem aquelas situações que a gente tem que cuidar ali que muda, sazonal. Nos peixes, nos animais aquáticos, tem alguma mudança desse tipo ou não? Mantém aquela vida ali normal, no padrãozinho durante todo o tempo? Não, tem mudança sim. Então, existem animais que o ambiente natural deles é um ambiente de clima quente, tem outros que são de clima frio, tem variação, né, em relação às estações do ano. Tem alguns que entram em período reprodutivo quando atinge determinada temperatura da água. Então, tem várias diferenças em relação ao longo do tempo. Por então, isso precisa algumas coisas mudarem também, tem que estar atento. Exatamente, por isso é importante conhecer bem que animal que você tem em casa para conseguir dar o ambiente mais favorável para ele, as melhores condições, mais adequado. Exatamente. Por isso que eu falei muito da água, assim, né? Porque tem relação com a temperatura da água, condição, quantidade de oxigênio, vários fatores que a gente tem que avaliar que diferencia, né? Que vão diferenciar tanto para o bem-estar do animal e também relacionado com a vida dele, com o ambiente, assim, para ficar mais próximo do ambiente natural. Exato.
E me fala, tem uns animaizinhos que a gente sabe que eles têm o alimento certo, né? O peixinho, às vezes as pessoas pensam que eu posso ir lá e colocar a quantidade de comida, eles vão comer, porque ele tá comendo. Enquanto você coloca, o peixe vai estar comendo. É quase praticamente igual aqueles cachorros esfomeadinhos, que eu não vou nem falar quem, que tem um aqui no estúdio, que tá sempre aqui, sabe? Que tem uma que tá sempre aqui. O que você der para aquela cachorrinha ali, ela vai comer, menina. Não adianta que ela come tudo. Parece que não tem fim. E peixe é a mesma coisa. Enquanto você estiver colocando comida no aquário, ele vai comer. E isso não é certo, né, doutora? Então, tem duas coisas relacionadas à alimentação. Uma é em relação ao ambiente, né, a condição que ele se encontra. Então, se ele tiver alguma, isso como qualquer outro animal, né, doente, com ambiente ruim, ou muitas vezes uma temperatura mais baixa, porque eles são animais diferentes. Quando eu comparei com o mamífero, foi em relação à diversidade. Mas eles têm uma dificuldade, né, eles não têm a capacidade de controlar a temperatura do corpo como a gente, que chegando aqui, mede a temperatura e é sempre naquela faixa. No caso deles, a temperatura do ambiente influencia a temperatura do corpo. Então, quando o dia está um pouquinho mais frio, a tendência é que ele tenha uma atividade reduzida e ele pode comer menos. E ele sente então, isso tem na essa água? Sente. Sente na água, gente, olha isso, ele sente na água. A gente pensando que a água está lá do mesmo jeito, vai mudar. E ele sente, Não, mais frio na água, ele vai sentir também. Vai sentir mais também. calor na água, ele vai sentir. E se colocar muito alimento, então ele pode estar bem, quando ele com fome, a condição do ambiente está boa, ele vai comer. Só que comendo muito acima do necessário, ele pode acabar sujando a água, né? Um pouquinho sempre o resíduo vai ser excretado. Então a água pode ficar com uma condição ruim pelo excesso de alimento, excesso de resíduos que vão acabar se formando nesse local. E falando de resíduo, a gente sabe que tem que haver a limpeza adequada do aquário. Como você falou, a qualidade da água, e essa limpeza é muito importante. E como seria o ideal para a limpeza do aquário? Vai depender do tamanho do aquário, a quantidade de peixes. O que demanda essa diferença aí para a limpeza do aquário? Não, você já respondeu, é isso mesmo. Então tem que conhecer, né, os animais, qual que seria, né, a atividade normal deles, então o que seria um ambiente agradável para eles, para procurar sempre ter esses cuidados com a limpeza e dependendo da quantidade de animais, do alimento que foi ingerido. Então tudo isso vai acabar sujando mais ou menos isso. Então não é tudo igual, tem essa diferença mesmo. Eu pensando que não, eu pensei que você ia falar que não, que teria que limpar uma vez por semana, igual a gente faz com dar banho em cachorro, igual faz limpar areia de gato. Suja mais, dependendo da quantidade de peixes, do tamanho do aquário, então isso aí vai se adequando no decorrer da quantidade que você tem e da qualidade também. Com a necessidade. Isso. Por isso que é importante fazer esse monitoramento sempre. Por isso que não é tão fácil. Assim, tem que estar ter sempre cuidando. Não é como talvez um cão que você tem aqueles cuidados mais frequentes, mas precisa também. Eu falo que eu fiquei muito triste. A primeira vez que eu tive um aquário foi o ano passado, quando chegamos em Florianópolis, na casa tinha um aquário lá com 3 peixinhos. E aí eu lembro que eu amei, achei lindo, era um aquário muito grande, acho que ele tinha mais ou menos 1,5 m, assim, era bem grande de largura. E eu fiquei apaixonada. Aí eu falei, eu vou cuidar, só tinha 3 peixes, vou comprar mais. Aí fui, comprei vários peixes lindos, muito bonitos, comprei aqueles peixinhos de limpar aquário que eles falam, né? Fiz tudo bonitinho. E aí colocamos lá, deu tudo certo, aí chamei o rapaz para limpar o aquário. Aí limpou o aquário. Aí eu fico muito triste, eu tenho que contar as coisas aqui, né, gente? Não dá pra eu não contar os causos da vida. E aí um dia a gente chegou em casa, um dia a gente foi jogar bola, acho que meu esposo foi jogar futebol, a gente foi junto. Quando voltamos, o aquário tinha estourado. A gente não tinha feito nada, tinha chamado o rapaz para limpeza no dia anterior. Cheguei lá, os peixes estavam tudo morto no chão. Mas eu fiquei morrendo de dó. Alguma coisa que na hora de limpar mexeu em alguma coisa, mexeu na pressão da água, porque ele era grande, o aquário. Alguma vedação também, que era um aquário antigo. Então eu fiquei com muita dó. Então pra gente ver que assim, é muito lindo, mas tem que ter todo o cuidado. Não é somente ir lá, coloca o aquário. Não é tão simples, né? Igual muita gente pensa, vou comprar um peixinho pro meu filho, que eu não quero cachorro, não quero gato, mas também demanda cuidado, né, doutora? Demanda sim. Tem que ter, é um ser vivo. Eu fiquei muito triste na época, mas ainda terei outro aquário para cuidar igual esse. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui. Pode trazer pra gente, tirar muitas dúvidas que as pessoas têm aí desse mundo maravilhoso de aquário.